nesse Shabat eu estava conversando com o Rav Nissim, que é um rabino, que é amigo meu daqui do Yishuv que eu moro, e eu estava contando para ele que eu vou apresentar um trabalho num congresso internacional que vai ter aqui em Israel nessa quarta-feira, quarta e quinta-feira. Então eu estava falando sobre o que eu vou apresentar, e aí ele aproveitou para me recontar uma história que eu já conhecia, mas para enfatizar um certo aspecto dela, que é a questão do medo, que o trabalho que eu vou apresentar é sobre medo na literatura antiga. Então ele me contou o seguinte, que ele foi soldado na Guerra do Líbano em 1982 e ele passou por alguns milagres. Então essa história é um dos milagres que ele passou. Ele estava dentro do tanque e tinha outras pessoas também, outros soldados, e de repente o tanque, eles sentiram uma pancada muito violenta no tanque, um cheiro de queimada e fumaça imensa invadindo tudo, e eles saíram de uma maneira extremamente rápida do tanque, conseguiram sair, e depois que eles voltaram ao tanque, eles perceberam que o tanque tinha sido atingido por um RPG, por um foguete, que pegou exatamente numa caixa bem grande, bem densa de metal, que tinha uma série de ferramentas muito, muito pesadas. E do jeito que o foguete pegou, todas aquelas ferramentas se transformaram numa massa única de metal, e isso que, no fim das contas, salvou a vida deles. Se o foguete tivesse pego em outro lugar do tanque, ele não estaria vivo para contar essa história. Foi realmente um milagre. Agora, ele me recontou essa história para dizer que, no exato momento que ele sentiu o impacto, sentiu aquela fumaça e foi sair do tanque, falou: olha, o medo que eu senti foi uma coisa tão viva que me deixou completamente focado, me deixou extremamente desperto, e num movimento só eu me segurei, abri a parte o teto do tanque, me segurei de uma vez só, eu consegui jogar meu corpo e sair. Falou, antes ou depois eu nunca iria conseguir fazer uma coisa dessas, mas naquele momento meu foco era tanto que tudo foi ignorado, meu corpo simplesmente agiu. Então, essa história é um preâmbulo para o convite que eu quero fazer para todos vocês que estão ouvindo, que eu irei apresentar o trabalho nesse congresso. O congresso é aberto, então todo aquele que estiver aqui em Israel, tiver interesse em assistir presencialmente, você pode ver aqui no PDF. O congresso será na quarta e na quinta-feira, o dia todo, na Universidade Bar Ilan. Vai ser no Auditório Beck, lá na Universidade Bar Ilan. Quem não é de Israel tem como ver online. Eu vou deixar também na tela aí o e-mail. Vocês podem mandar, escrever para esse e-mail, falar que tem interesse em assistir a conferência e pedir um link que aí vai ser enviado para vocês no dia da conferência, o link do Zoom para vocês poderem entrar. Então o congresso é sobre estudos clássicos, quer dizer, então vai ser só sobre a antiguidade. Tem diferentes painéis. O painel que eu vou apresentar é só sobre Sócrates e emoções. Eu vou apresentar sobre o medo na Memorabilia 3.5. Memorabilia é a obra do Xenofontes, que foi um dos alunos de Sócrates, mais velho do que Platão. Ele também escreveu Diálogos Socráticos. Então, isso é interessante para quem tiver interesse em filosofia ou literatura antiga. Agora, há algumas apresentações que também quem tem interesse em judaísmo, que isso pode valer a pena. Então, um deles é dessa professora aqui da Universidade de Marseille, que é sobre os epitáfios de crianças de cemitérios judaicos de Roma entre os séculos 2 e 4. Então, isso é um dos trabalhos que creio que serão bem interessantes. Também
Esse daqui, o caso dos Airmalotoi, no relato do Maneto, tá? Airmalotoi quer dizer prisioneiros. Então, para quem não sabe, houve judeus que foram pegos como prisioneiros e levados para o Egito por volta do século III antes da Era Comum. Então, o Maneto relata sobre esses casos e o trabalho vai ser sobre isso. Outro trabalho que me parece bem interessante é do Haggai Olshanetsky, da Universidade de Varsóvia, um novo olhar sobre os judeus do exército romano, que estavam no exército romano durante as revoltas judaicas. Então também deve ser um trabalho bastante interessante. Além disso, haverá uma sessão sobre arqueologia. Isso daqui também o trabalho do David Gurevitch também tem a ver com o judaísmo, mas aí é mais uma questão histórica. Era sobre as casas de banhos quentes na sociedade judaica, ali perto da época da destruição do Segundo Templo. Então, são trabalhos que são interessantes. Tem mais um aqui na quinta-feira, na sessão de Religião e Comunicação, que é um trabalho sobre as fontes talmúdicas para o comércio romano com o Extremo Oriente. Então, enfim, tá aqui o cronograma do Congresso. Fica aberto, tá aí o convite para todos vocês. E se vocês estão curiosos para saber o que eu vou falar, o que tem de interessante nisso, deixa a mensagem aí nos comentários, e se tiver um interesse eu posso fazer depois um vídeo com a minha apresentação ou com o resumo dela. Tá? Então, muito obrigado. Shalom para todos vocês.